Olá pessoal, sejam bem-vindos mais uma vez ao canal Zeus Lito, o seu canal de história. E hoje nós vamos tratar de um assunto muito difícil. Os vestibulandos têm dificuldades incríveis para entender o processo das unificações da Itália e da Alemanha. Como assim, professor, unificações? Eu não entendo, unificar o quê? A Itália e a Alemanha não eram países? É isso mesmo, pessoal. Quando a gente analisa o conceito de estados modernos ou formação dos países europeus do século XVI para em diante, a Itália e a Alemanha não se consolidaram como países modernos, tá? Ou seja, esses dois países só se tornarão países, como você vê hoje no mapa, os territórios bem delimitados, ali no século XIX, ok? Então vamos ver como que se deu todo esse processo, tá? Para isso, vocês precisam entender a aula do Congresso de Viena e a aula das ideologias do século XIX que vão desembocar na tal da Primavera dos Povos de 1848, que foi o despertar do nacionalismo ali na Europa, ok? Essas duas aulas vocês têm aí no meu canal. Pois bem, vamos começar com a unificação italiana. No século XIX, a Itália era dividida em 7 grandes reinos. Até tinham outros reinos menores, mas os maiores eram 7 reinos. Desses 7 reinos, o mais forte e industrializado, rico, era o reino aqui ao norte, né, chamado Piemonte, ou o reino sardo-piemontês, porque em determinado momento ali no século XIX, eles vão unificar esses dois territórios. Então guarde aí, o estado líder que vai liderar, né, o processo de unificação italiano é a Piemonte, o reino piemontês, aqui no norte, ok? Muito bem. O sul da Itália sofria forte influência dos franceses. O centro da Itália era comandado pelo poder papal, né? O Papa detinha todos aqueles territórios, não somente o Vaticano, aliás, nem existia o Vaticano. Você vai entender como que o Vaticano vai ser criado daqui a pouquinho, tá? E aqui, nesta parte oriental do norte, um pouco mais a oriente, havia forte influência do grande Império Austro-Húngaro. Então vejam que a situação da Itália era complicada, os italianos não tinham autonomia, ok? Como é que começa todo o processo de unificação? Primeiro vem uma ideia, uma ideologia nacionalista, né? Essa ideia de Giuseppe Mazzini inicia-se ali em 1831. Com o slogan A Jovem Itália, ele começa a ter seguidores, né? Principalmente de ideologias ali liberais, burguesas, nacionalistas. E isso ganha corpo, isso ganha força, ao ponto de, em 1848, a Itália declara guerra à Áustria, tá? Não teve ali muito sucesso, mas a sementinha da unificação ficou ali, né? A sementinha do processo de unificar os italianos numa grande Itália ficou ali. Essa sementinha germinou e outros líderes vão surgindo, né? Por exemplo, em 1859, nós vamos ter o Camilo Benso de Cavour, que numa outra guerra com a mesma Áustria, no ano de 1859, ele vence e anexa o reino da Lombardia à Itália. Ainda não conseguiram unificar, por exemplo, as regiões papais, né, do centro ali, Roma, e nem a região da rica Veneza. Isso virá posteriormente. Ao mesmo tempo que Camilo lidera as tropas lutando do norte em direção ao centro, no sul surge uma nova força, né? Desta vez liderada por Giuseppe Garibaldi, tá? Garibaldi é este jovem aqui, vocês estão vendo, barbudo, nem tão jovem, né? É o mesmo que lutou a Revolução Farroupilha aqui no Brasil, tá? Estuda aí a Revolução Farroupilha, ok? Então, no sul do território, foi fundamental a campanha militar de Giuseppe Garibaldi. Então, do norte para o centro, Camilo de Benso de Cavour liderou as tropas. Do sul para o centro, Giuseppe Garibaldi
com os seus 1000 camisas vermelhas, tá? E não confundam essa ideia de vermelho com socialismo ou comunismo. Não, Garibaldi era um grande defensor de uma república, né? Uma república italiana, democrática e popular. Ao contrário, o Camilo Benso de Cavour já era mais ligado à alta burguesia e defendia a monarquia constitucional. O projeto do Camilo Benso de Cavour é o que será mais bem sucedido. A Itália vai se tornar uma monarquia constitucional com o rei Vítor Emanuel II a partir de 1870, ok? Mas vejam que a unificação, ela se completa, né, entre os anos de 1866 e 1870 no contexto da outra unificação, a unificação alemã, tá? Então, enquanto a Itália lutava por guerras de unificação, a Alemanha também fazia isso. E havia um inimigo em comum entre os dois. A Áustria era o inimigo em comum, tá? Então, em 1870, as tropas de Garibaldi vêm do sul, as tropas de Camilo vêm do norte, se encontram no centro, que é Roma, e vencem o Papa, que tinha o apoio ali da França também, tá? E ali a unificação se completa, ok? Muito bem, consequências ou resultados dessa unificação. A Itália, a gente diz que conseguiu sua unificação de forma tardia, né? E isso vai dificultar o acesso às colônias da África e da Ásia, né? É a festa do imperialismo, do qual italianos e alemães chegarão atrasados, né, para a festa do imperialismo e terão menos colônias. Isso vai ser uma das causas da Primeira Guerra Mundial, sim, ok? E outra consequência é a questão romana, tá? O Papa nunca aceitou a soberania da Itália sobre seu território, do governo italiano, do novo governo italiano. E ele se sentia prisioneiro em Roma, não reconhecendo a soberania italiana. Isso só vai ser resolvido no Tratado de Latrão entre o fascista Mussolini, veja minha aula de fascismo aí, né? E o Papa Pio XI. Nesse acordo de Latrão de 1929, essa pendência, né, essa rusga, essa disputa tem fim e o Estado do Vaticano é criado. É o menor Estado-nação, é o menor país do mundo, né? Ok? Assim, a Itália se forma como um país. E a Confederação Alemã, né? Como se deu a formação da Alemanha, né? Aqui foi mais difícil, tá? Após o Congresso de Viena, é por isso que eu disse, você tem que entender o que aconteceu no Congresso de Viena, né, que não levou em conta os desejos do povo alemão. Tá? Em 1815, no Congresso de Viena, todo o território central ali da Europa, onde está hoje a Alemanha, foi dividida em muitos pequenos reinos, tá? Onde a Áustria era um grande reino que comandava os menores. Fora a Áustria havia 5 reinos, onde a Prússia era o principal e mais rico, 18 ducados, 11 principados e algumas cidades livres, tá? Então, era todo um poder fragmentado, ok? Assim como na unificação italiana, o reino piemontês liderou o processo de unificação, aqui, onde hoje está Berlim, né, a capital alemã, era o reino da Prússia. Prússia, não confunde com Rússia, por favor. Ali o reino prussiano vai liderar o processo de unificação alemã, ok? O primeiro passo para a unificação foi a criação do Zollverein, tá? Uma palavra em alemão aqui, que significa união aduaneira, tá? Entre os estados alemães, e que deixou a Áustria fora, né? Nessa unificação de impostos, taxas entre os 38 estados germânicos, tá, houve um crescimento econômico e um desenvolvimento industrial. Tá? Fortalece nesse momento o nacionalismo alemão a partir de 1848, no contexto da primavera dos povos europeus. Ok? Muito bem. Eis que surge o líder alemão, que ganha até um apelido, né? O chanceler de ferro, Otto von Bismarck. Talvez um dos caras mais importantes da história alemã, tá? Ali
ele consegue modernizar o exército, né? Ele se torna um ministro ali, né? Muito importante da Prússia. E esse exército prussiano moderno agora tem condições de iniciar as guerras de unificação. O problema era o seguinte, cara, tinha que lutar contra a Dinamarca, contra a Áustria e contra a França, mas o Bismarck era esperto, ele sabia que não podia lutar contra os três ao mesmo tempo, né? Então ele busca alianças com os seus inimigos, tá? Por exemplo, na guerra contra a Dinamarca aqui, ele conta com o apoio da Áustria, ok? E após conquistar ali um território da Dinamarca, ele divide, né, uma parte desse território conquistado contra a Áustria, que o ajudou, ok? Isso se dá em 1864. 2 anos depois, o Bismarck declara guerra à Áustria, né? E vence, ok? E a Áustria, então, que já estava em guerra contra a Itália, não esqueçam disso, perde o território ao Oriente. Faltava lutar contra a França. Aí era mais difícil, né? Quem governava a França na época era o sobrinho do Napoleão Bonaparte, tá? O Napoleão III, ok? Luiz Bonaparte, Napoleão III. E ali, em 1870 e 1871, começa a Guerra Franco-Prussiana, ok? Guarda bem, estuda bem essa guerra, porque o que vai acontecer ali é o seguinte, cara, após 1 ano e pouco de combate, a Alemanha vence e unifica o seu território, né? Surge o segundo Reich alemão, o segundo Império Alemão. Do Hitler vai ser o terceiro Reich, tá? Mas é uma outra história, ok? Só que quando a Alemanha vence a França, dá um passinho a mais, né? Vai um pouco mais à frente e conquista essa região aqui muito rica em minérios, carvão, a região da Alsácia e da Lorena, incorporando ao território alemão. Ou seja, a França perdeu a Alsácia e Lorena. Isso vai causar, né, um sentimento de revanche nos franceses, que também é uma das causas da Primeira Guerra Mundial, ok? Gente, com a unificação alemã, surge uma nova potência mundial. Repare nessa tabela, né? 1871 é o ano da unificação alemã. Vejam o comparativo. Não olha os Estados Unidos, tá? Não nos importa aqui agora. O que nos importa é Grã-Bretanha e Alemanha. Produção de carvão, 1871, 117 mil toneladas ano. A Alemanha só 29. Mas após a unificação, vejam em 1913. A Grã-Bretanha produzia 292 mil toneladas de carvão ano. A Alemanha 190. Ainda produz menos. Porém, vejam que proporcionalmente o crescimento é estupendo. Agora, a produção de ferro e aço, a base da segunda revolução industrial, ferro e aço, né? Vejam, a Alemanha salta de 1,5 mil toneladas para 13,1, ultrapassando a Grã-Bretanha, que tem uma produção de 7,6 mil toneladas ano. Veja, de ferro, 10,2 e ferro da Alemanha, 14,8. Então a Alemanha se torna a potência industrial da Europa. Então vamos lá, unificação alemã traz um novo equilíbrio das forças na Europa, tem o revanchismo francês contra a França. Então a Alemanha arrumou novos inimigos, a Grã-Bretanha e a França. E posteriormente teremos a Primeira Guerra Mundial, que eu também já tenho essa aula aí no meu canal, ok? Espero que tenham curtido. Logo, logo voltaremos com novas aulas. Aquele abraço!